Vamos então continuar, adorando ao Senhor agora através da palavra de Deus, através das nossas vidas. A nossa mensagem de hoje, continuando a série então de Lucas, só informando também que eu já ia esquecer que o pastor não está aqui na igreja, para quem está presente, que o pastor está na nossa congregação lá em Passo Fundo pregando hoje, Então, essa é a razão que o pastor Bernardo não está aqui presente hoje conosco. Então, a palavra de hoje, ela está em Lucas, capítulo 20, versículos 27 em diante. O pastor Bernardo pregou sobre a autoridade de Jesus, sobre aquele momento de quem que tem autoridade, que Jesus tinha autoridade, representada na entrada dele, ali nos versículos anteriores. E agora no capítulo 20, versículo 27, a gente vai falar sobre a realidade da ressurreição, que começa assim: alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. E havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros casaram-se com ela. E morreram os 7, sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondestes bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. E essa é a primeira parte do texto. Tu tens já os slides? Tá. E essa é a primeira parte do texto que a gente vai abordar dessa pregação, que o título é Os Saduceus, os Fariseus e Eu e Deus, que leva no final a gente refletir sobre a nossa vida com Cristo. Então, primeiro, essa parte aqui que traz para nós os saduceus. O que seria o povo saduceu? O que seria essa parte? Obrigado, Frumi. Obrigado, Gia, também. Para a caixa. Aí. Os saduceus. Então, a grande pergunta é um grupo religioso. A gente ouve falar bastante dos fariseus. A gente sempre usa com um sentido negativo. Farisaísmo, aquele sentido de hipocrisia. Mas aqui os saduceus, então, eles eram um grupo religioso da época também, judeus, que eram praticamente contrários aos fariseus. Os fariseus tinham entendimento de uma nova vida, de que realmente havia anjos, havia demônios, havia um mundo espiritual. E os saduceus não. Os saduceus não acreditavam realmente que existia algo além do que essa vida na Terra. Então, os saduceus já vinham com essa pergunta aqui, colocando a sua teoria de que não existe uma outra vida além do que a vivida aqui nessa Terra. E os saduceus, eles eram pessoas ricas, eram as pessoas mais ricas também desse grupo seleto, seletivo ali, que tinham como essa religião mais objetiva, que não acreditava no que os próprios fariseus acreditavam que era uma ressurreição, era uma nova vida, que haveria um céu, que nós poderíamos viver num céu com Deus. Então, primeiro, esse é o ponto de quem são os saduceus. E aí, eles vêm
com essa pergunta, né? Que nos traz os 7 casamentos. Então, essa pergunta é algo assim que foge do normal, porque é uma coisa que é realmente para dizer, olha, pô, se existe um céu, né, Jesus, então se existe um céu, e Moisés diz na lei deles, e eles eram fiéis à lei de Moisés, eles entendiam que o Pentateuco, né, os saduceus, era a lei e era a lei escrita, não, nada mais, nem interpretação da lei você poderia ter, que eram os fariseus que faziam, né? Por isso que os fariseus eram mais populares, o povo escutava, porque os fariseus traziam aquela questão de obediência à lei de Moisés, né? De obediência ao Antigo Testamento de uma forma limitada, né? Até forte ali, que Jesus contrariou os fariseus, dizendo, olha, vocês estão fazendo de uma forma errada a obediência da lei de Deus. E os saduceus, então, tinham esse pensamento totalmente contrário e queriam demonstrar ali para Jesus, né, falando para Jesus, olha, não é estranho? Por exemplo, Moisés diz que é para casar com a viúva, né? O outro irmão, se não tiver filho, para poder, no caso, era um problema social. Imagina a viúva, naquela época que não trabalhava, não tinha nenhum sustento, morre o marido, né? Provavelmente ela ia passar muita necessidade. Então, se tivesse um outro irmão, como obrigação, esse irmão casava com a viúva, né? E daí, na história, são 7 irmãos, né? São 7 irmãos, vai morrendo todo mundo. Acho que era a viúva negra ali, né? Que vai morrendo um atrás do outro na história. Então, para deixar meio louca a história, então os 7 morrem, e daí, tipo, nenhum tem filho depois também. Todo mundo, acho que era estéril da família. Ninguém podia fazer engravidar as mulheres, para ficar meio cômico, mas essa é a pergunta que fazem para Jesus, né? E Jesus podia, daqui a pouco, dizer nem olhar com desprezo essa pergunta e nem responder direito, mas Jesus sempre, né, aproveita para, no momento de sabedoria, trazer realidades para a minha e para a sua vida. Então, Jesus responde essa pergunta, né, que vem contestar, olha, esse céu que vocês pregam, essa nova, né, seria uma coisa muito desorganizada, né, porque, olha, caso 7, que vai ser marido de uma, tá, e o resto, então, seria meio estranho esse céu que vocês acreditam, né? Aí, nesse ponto, então, como eu disse, o objetivo da pergunta era ridicularizar a crença na vida após a morte. Então, eles queriam debater. A opinião deles é que não existiria vida após a morte. E nisso, Deus faz o contraste daquilo que a gente vive, né, e traz na sua palavra, falando sobre os filhos deste mundo, né? E aí contextualiza, porque realmente nós somos filhos deste mundo que vivemos neste mundo. Tanto que neste mundo nós nos damos em casamento, casamos, né? Temos filhos e procuramos também nossos interesses como família, como tudo. Então, ele menciona, olha, os filhos deste mundo se dão em casamento. E lendo novamente aqui o texto, só para ficar bem claro essa parte, né? Que ali ele coloca, ó, tá aqui. Jesus respondeu no 34, os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Tá? Então essa era coloca aqui, tem outra versão que é deste mundo, traz esse contexto terreno nosso, né? De seres que buscam o casamento e que tem uma função essencial. Nós casarmos e termos uma esposa e a esposa ter um marido, que é muito fácil de a gente saber qual que é a nossa função como casamento, né? É manter a humanidade, né? Se não há casamento, não vamos procriar e a partir disso não existiria mais a raça humana. Então, é um objetivo bem claro, né, de como seres da Terra. Mas ele colocando com a ressurreição, nós somos filhos de Deus, vistos que são filhos da ressurreição e que Então, esse é o grande ponto que Jesus coloca na resposta. Então, nós, a partir disso, a ressurreição nos traz um novo patamar, né? Um patamar de uma vida diferente, né? Que é um patamar onde que na eternidade, essa questão, e para muitos pode ser triste, para outros vai ser feliz, que não vai estar casado lá, né? Depende aí, cada um pense da forma que... Ó, os maridos deram uma risadinha. É isso, tá? Então, basicamente, no céu, não vai ter mais essa questão nossa, separativa de, nossa, o meu marido, a minha esposa. E é bom isso, porque nós vamos ser transformados, né?
vamos ser filhos de Deus num contexto geral, onde nós teremos não essa visão terrena, nossa limitada, que é contaminada pelo pecado também. Porque, como nós dissemos, nós congregamos, nós vivemos, onde nós somos irmãos em Cristo. Né? Nós nos consideramos irmãos em Cristo porque somos filhos de Deus, a partir dessa paternidade. Mas eu tenho certeza para você, que é pai, que é filho, que é marido, que é esposa, que essa irmandade nossa chega a um ponto que ela é separada pelo vínculo do nosso amor por um filho ou por uma esposa. É muito difícil, eu acho que para vocês devem ser e para mim também, de chegar ao ponto de dizer, não, eu amo o Nadir tanto quanto eu amo a minha filha Samara, do mesmo jeito, porque ele é filho de Deus, igual eu sou, igual a Samara é. Veja o contexto terreno de proteção do que a gente ama realmente aqui, como as pessoas que estão perto da gente, a gente acaba realmente vivendo com intensidade o amor por esse filho, o amor por essa esposa, né? E é fácil, né? Alguém mexe com o filho de alguém, mas tu sai 200, 300 quilômetros para ver lá quem que mexeu. Vai pegar, né? Ainda mais se é gaúcho macho, assim, daí, mas vai dar um, como é que é? Furdunço, o pessoal fala um termo mais gaúcho. Eu não sou muito gaúcho, sou do Paraguai, sou mais ou menos. Então, quando mexe com alguém da família é diferente. E por isso que esse novo céu, né, esse Filho de Deus aqui, um corpo transformado, não vai mais haver necessidade de casamento. Porque eu vou entender que a Keila, eu vou entender que aqui o Ricardo tem o mesmo valor para Cristo. Ou seja, nós vamos estar num estado onde que a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa alegria de ter uma comunhão com Deus, vai ser tão maravilhoso isso, né? Que nós vamos conseguir viver, sim, como irmãos, plenamente, né? No sentido de que, tanto a Keila como qualquer um de vocês, tem a mesma parte na nossa nova vida com Cristo. Então, por isso, neste momento, né, para os saduceus, era difícil eles entenderem como seria esse céu da maneira terrena, e não da maneira espiritual, da maneira verdadeira como Cristo traz para mim e para vocês. Então, o céu é esse estado de perfeição pela presença de Deus, e por nós sermos transformados a viver realmente lá sim, não mais haverá pecado, não haverá mais morte. Então não há necessidade de ter casamento, nós não vamos levar para o resto mais pessoas, né, procriando. Não, a gente vai ter lá um status perfeito de que, a partir daquilo, a gente vai viver, né, para sempre, de uma maneira que foi o que Deus planejou para nós. Essa foi a primeira resposta quanto à questão do céu e como Jesus entende. Né? Como Jesus revela a nós um pouco do céu. E a partir disso também, para rebater toda essa conversa dos saduceus, ele disse, na outra parte, não um Deus de mortos, mas de vivo. Aí a própria palavra testifica, aonde ele diz que lá Moisés, né? Porque o que eu disse para vocês, né? Os saduceus eram muito pela escrita da palavra do que estava lá no Pentateuco. Então, uma forma de ser contundente, além de falar dessa questão da ressurreição como os filhos de Deus, ele coloca ali, e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Então ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Não disse, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque, eu fui o Deus de Jacó. Eu sou, porque traz a eternidade tanto de Abraão, de Isaque e de Jacó. E todos eles vivem, ou seja, neste momento que eu falo, em qualquer momento eles vivem, porque eles foram herdeiros da promessa. Eles receberam a salvação através daquela aliança que Deus fez com eles. E tem uma coisa que coloca quão
seria a necessidade de Deus se relacionar conosco de uma maneira tão intensa e nos dar a oportunidade de nós, tão pequenos, né, nos relacionarmos com Deus e confiarmos em Deus, se nós não fôssemos algo que existiria e passasse. Então, essa é uma outra questão que nos traz de um Deus que nos leva a desejar viver eternamente com Ele, com a presença de Deus. Então, seria como ele diz, como diz aqui também o comentário sobre a nota da parte da Bíblia aqui, que essa questão de um Deus que se relaciona intimamente com um ser que vai deixar de existir apenas nessa vida, não há coerência, não é justificável. Então, nisso aqui também, nesse relacionamento, nessa aliança que ele constitui também com os antigos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac e Jacó, tudo isso nos leva a de que não há como refutar que há a ressurreição, que há uma nova vida espiritual através do que Jesus prega. Então, esse é o primeiro ponto da mensagem, né? Que para nós que somos filhos de Deus, para nós que acreditamos e que pensamos e que sonhamos com a volta de Cristo, ou que mesmo após a nossa morte, que nós poderemos ter a oportunidade de viver com Cristo, não é muito difícil de nós vivermos isso, de acreditarmos, de termos a nossa fé baseada nisso. Mas é o que nós precisamos, por exemplo, como a Dag disse, né? Às vezes a gente precisa ser claro e trazer a lucidez, a razão da nossa fé. E a nossa fé é racional, nesse momento onde são as palavras de Jesus que nos trazem algo muito tranquilo de você entender e de você perceber e de você viver através de um relacionamento com Deus. Como eu falei no final, de que esse relacionamento íntimo com Cristo nos leva a entender de que não há como nós sermos seres existentes apenas para uma era dessa terra. Como diz Paulo também, né? Se nós fôssemos apenas aguardar só essa vida, nós seríamos os mais miseráveis, né, e tristes pessoas do mundo. Porque, como disse o Ângelo, né, passa rápido os 80. Cadê o Ângelo? Sumiu? Ah, tá lá. Então, gente, aprendemos os saduceus. Tem aqui mais uma outra parte que é sobre todos vivem, né, como ele menciona no texto. E aqui, olha só, como Deus poderia se colocar em uma relação tão próxima aos homens individuais e atribuir a eles uma dignidade tão elevada se eles fossem meras existências perecíveis, né? Então, essa é algo que nos traz aí o cuidado de Deus pela nossa eternidade, porque através do sacrifício da cruz. E agora nós entramos em quem são os fariseus, né? E os fariseus, a gente sempre tem a ideia de que são pessoas malévolas, né? Porque Jesus entra no embate muito com os fariseus, mas a gente lembra que Paulo era um fariseu, né? Então, na verdade, os fariseus eram aquelas pessoas que, como eu disse, eles prezavam pela lei, né? Eles meditavam na lei, eles queriam que o povo seguisse a Deus. Mas o entendimento dos fariseus de seguir a Deus era aquela coisa regrada, né? De lei, tem que fazer isso, tem que guardar o sábado assim, não pode trabalhar. Virou aquela coisa religiosa, né? E muitas vezes aparente, porque entra o pecado, né? O pecado da questão do orgulho, que era uma sociedade vista, muito popular. Então, os fariseus com roupas especiais, até agora a gente vai comentar sobre isso, com roupas especiais, eram pessoas teoricamente piedosas e que, né, levavam o povo a um relacionamento com Deus da forma como eles entendiam, cheio de regras e muito fechado, sem realmente um encontro com o próprio Deus das regras que eles falavam. Então, esses eram os fariseus. Mas aí tem uma questão, ó. O que aconteceu lá no texto? Um escriba, que é fariseu, disse, ó, disseste bem, Jesus. Deu parabéns para Jesus, porque Jesus estava o quê? Refutando o saduceu. Então, para quem conhece de futebol aqui, eu vou dar um exemplo, tá? O que acontece? Grêmio e Inter, né? Os dois detestam os Corinthians. Corinthians, nenhum dos dois gostam. Só que incrível também, o Grêmio não gosta do Inter. E o Inter não gosta do Grêmio. Aí praticamente aqui assim, ó, quando joga o Corinthians com o Inter, vamos dizer assim, e o Corinthians ganha do Inter,
os gremistas ficam felizes que os corintianos ganharam do Inter. E os colorados ficam felizes que o Corinthians ganhou do Grêmio. Mas nenhum gosta dos corintianos. Eles querem que os dois percam. Mas como não dá para os dois perder, um só tem que ir perder. Então eles torcem para aqueles que eles menos gostam. Foi aqui que aconteceu com os fariseus. Né? O que eles disseram? Olha, eu não gosto muito de Jesus, né? Mas tipo, o saduceu não dá para aguentar, os caras são loucos, não tem céu, vai casar 7 vezes, então eu disse, Jesus, ó, foi bem. Aí, é isso aí, dele pau nos caras. Foi esse o pensamento deles na cabeça, e tanto que eles ficaram tão felizes, que eles expressaram admiração, ó, disseste bem, podia ficar quietinho, né? Mas não, eles se empolgaram, não, ó, Jesus, pô, foi boa essa. Então, esse foi o sentimento dos fariseus, né? De, ó, valeu, Jesus. Só que, como eu disse, os fariseus eram mais populares, o povo escutava a pregação deles, porque o povo queria ter relacionamento com Deus. Os judeus queriam, né, estar junto com Deus, respeitando a lei, fazendo aquilo que levasse para mais perto de Deus. Só que neste momento, então, olha só, agora nós entramos aqui numa outra parte, tá? Em em Lucas 20:45, tá? Ó, estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos, tá? Jogada inteligente de Jesus, tá? O povo estava todo mundo escutando ele falar sobre os saduceus. Tem mais uma parte que eu não trouxe aqui na leitura, que Jesus fala sobre a questão de a vinda do Messias, né, sendo Senhor, Davi falando que ele seria Senhor, mas viria da descendência de Davi. Mas não vou entrar nessa questão, porque essa aqui eu achei mais importante falar. Então, Jesus, sabendo que todo o povo estava escutando, aí Jesus adverte os discípulos. Então, é uma técnica, né? Tu está falando com o povo, tu sabe que o povo está escutando, mas ele vai falar uma coisa muito importante. Ele não está falando para o povo, ele fala para os discípulos, ó, vocês discípulos, seguinte, toma cuidado, né, com os hipócritas, os fariseus, e agora vamos entrar no texto, ó. Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas, que são igrejas, e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Então, apesar de Jesus ter feito bem lá, os fariseus ficaram felizes, depois não tem, porque Jesus veio para falar a verdade. E ele já aproveita que está todo mundo escutando e fala para os discípulos, tome cuidado, então, com os próprios fariseus, os mestres da lei, porque eles usam roupas especiais, com aparência de piedade. E isso é uma coisa que, se você pega no tempo de Jesus, na igreja se mantém de tempos em tempos. Hoje a gente tem que cuidar da mesma forma. Só mudou o tipo de aparência de piedade, né? Talvez uma piedade seja uma roupa, talvez seja a pessoa que ora diferente, a pessoa que se entona ou que prega em um lugar grande, especial. Então, pessoas que podem surgir como essas aqui, né? Que usam de roupas especiais, que usam da religião para, ali no meio, tirar dinheiro de viúvas, né, como ele fala, de sentar nos melhores banquetes, está lá para comer, vou aqui, vai para tudo que é lugar, tem comida, tem tudo de bom e de melhor, usando da religião e da hipocrisia, né? E depois fazem o quê? Longas orações, né, para justificar ali que são pessoas espirituais. Então, o grupo de fariseu era bastante criticado por Jesus, por esse motivo. Por não ter um encontro com Deus, por tudo o que esse grupo fazia, ter relação com a obediência do povo e usava da própria religião para explorar o povo, né? O que, como eu disse, a gente cresceu no universo evangélico, que temos igrejas muito boas, mas sempre também tem igrejas que têm esse mesmo pensamento, de grandes pessoas com aparência de piedade e que no final também buscam, às vezes, explorar o povo, né? E depois se mostram como pessoas com longas orações, que são espirituais, mas que no fundo o coração não estava aos pés de Deus, né? Então, esse foi os saduceus. Chegamos aos fariseus, o uso da religião como disfarce. E, por fim, nós chegamos na parte mais importante, que é eu e Deus. Ou seja,
Saduceu eu não devo ser, porque se eu estou aqui, é porque realmente eu creio no que Cristo tem trazido. Fariseu, eu posso às vezes transitar de ser um pouco fariseu no sentido de que eu quero tudo muito certinho, muito legalista, muito dentro do que Deus ordena, né, dentro do que a palavra de Deus diz, mas a razão do meu coração às vezes não está baseada em querer que pessoas se encontrem com Deus, mas mais em razão de um legalismo da lei e de me mostrar ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que espiritualmente vive o Evangelho. Então, essa área da hipocrisia, sim, a igreja tem que estar muito com cuidado, o meu interior, para que eu realmente esteja com o meu coração em Cristo. E aí, o eu e Deus continua no 21:4, na história da musiquinha das crianças. Até podia ter cantado essa, Ângelo, hoje, das crianças. A oferta da viuvinha. Você lembra daquela? Boa, né? Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Sentimento final que ele traz no texto, tudo o que possuía para viver. Sentimento de vida. Começou a dar calor. Se fosse uma igreja pentecostal, eu já dizia que era o fogo vindo. Mas vamos continuar centrados, então. Eu e Deus. A oferta da viúva. Texto no meio do caos. Você percebe que esse texto, nós temos Jesus respondendo uma pergunta nada a ver dos saduceus, ou seja, ele responde com autoridade, falando do céu, refutando a teoria de que não existe vida após a morte. No mesmo momento, quando ele recebe o elogio dos fariseus, ele lembra que os fariseus também elogiam, mas não tem no coração Deus centrado. E ele desce a lenha nos fariseus, então veja que é um momento de caos, né? Veio o caos, veio Jesus irado, falando as verdades que precisavam ser ditas para entrar no coração do povo e propriamente dos próprios fariseus, porque o intuito de Jesus também era a conversão daqueles que estavam mais errados. E daí ele para, tem uma versão que diz que ele olha para cima, e daí nesse momento que ele para, ele vê a oferta. Então olha só o contexto, ele olha para a oferta, ele vê a viúva colocando essas 2 moedas, ele vê pessoas ricas colocando outras ofertas. Veja que tudo há um nível de observação. Então, Jesus, no meio de tudo aquilo, de estar ensinando ao povo, no mesmo instante, ele está vendo o que passa ao redor. Ele está vendo cada situação. Isso aí é um bom também para a gente trazer para a nossa vida, sobre a situação que Deus está vendo cada detalhe da minha e da sua vida. Pode parecer que assim que Deus não vê, que Deus talvez não tenha visto o que está acontecendo, ou uma pequena ação minha, mas Deus vê cada detalhe. Porque neste momento ele vê o coração daquela viúva. Ele vê um coração que traz o sentimento da adoração verdadeira, que era aquilo que os fariseus deveriam fazer o povo, levar o povo a adorar a Cristo, adorar a Deus com o seu coração, a se entregar a Deus e não a leis. Ela entrega 2 moedas, e é a moeda menor, é a moedinha mesmo, né? Pega, acho que era de 1 centavo se fosse hoje, ela pega de 2 centavos, vamos dizer, e coloca lá dentro como oferta. E Jesus disse, ela deu tudo o que ela tinha para viver. Ela só tinha essas 2 moedas, não tinha mais nada. E esse sentimento de entrega de 2 moedas, por que ela não ficou com uma? Se ela tinha 2, se ela ficasse com uma, alguém ia recriminar, ou tipo, Jesus ia olhar no coração, ela tinha 2 moedas, deu uma, ficou só com uma. Da mesma forma, ela teria uma fé tremenda. Mas ela decidiu entregar tudo em adoração a Deus. E quando ela entregou tudo, o que tinha para viver,
é no sentimento de que ela entregou a vida dela para viver. E esse foi o que chamou a atenção de Jesus para aquela viúva, que trouxe a atenção de Jesus para aquelas outras pessoas e o contexto do que estava acontecendo. Nossa vida, isso aí. Aí o que acontece? No versículo seguinte, eu disse que era o caos, né? O versículo seguinte começa a ser falado do fim dos tempos. Então Jesus para de falar do fim dos tempos, um outro, né, assunto. Antes do fim dos tempos e de saduceu e fariseu, ele vê a verdadeira adoração. E logo depois, no 5, alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Então, os discípulos estavam maravilhados com o templo, com as pedras, com as coisas que tinham no templo, adorando a Deus, que era algo monumental. E talvez muitas pessoas que entregaram outras ofertas ajudaram aquela igreja a ser grande, aquele templo ser enorme. Mas Jesus viu naquelas 2 moedas a maior oferta de todas que foi dada por aquela viúva. 2 moedas que foi tudo, que foi a entrega de tudo que ela tinha. E isso representa a entrega minha, sua, da nossa vida, porque o que Deus nos traz não é o sentimento de entregar dinheiro. O dinheiro por si só, nós recebemos aqui os dízimos e ofertas, mas o dinheiro não é a questão desse ato. O que foi a questão foi a entrega de tudo o que ela tinha para viver, ou seja, o viver dela estava entregue ao altar. E é isso que nós temos que entregar. É a nossa vida a Cristo. Por isso que o Deus e eu, o eu e Deus do final, é o relacionamento teu com Deus. É o relacionamento de adoração teu com Deus, com qual sentimento que você tem vindo à igreja, com qual sentimento que você tem vivido o Evangelho? Como mais uma parte da sua vida? Como uma moeda de tantas 300 que você tem? Ou como algo realmente que eu estou entregando inteiramente ao Senhor? Tem gente que entrega metade de tudo. O Senhor transita por toda a vida dele, por todas as áreas, mas eu não entrego tudo. Eu entrego metade dos meus afetos, metade dos meus relacionamentos, metade da minha profissão, metade de qualquer outra coisa que eu tenha na minha vida. Então eu entrego metade de tudo, mas não entrego tudo. E tem gente que entrega tudo de algumas partes. Aqui eu entrego o meu tudo. Mas aqui, esse aqui eu não entrego, esse aqui eu fico para mim. Esse outro eu entrego tudo, mas essa parte eu não entrego. O que o Senhor veio para fazer e para trazer para nós é a entrega de toda a nossa vida. Tem uma parte aqui que eu anotei, que é o autossacrifício. A nossa fé cristã vem de um autossacrifício. A cruz, se não o símbolo de maior de todos os atos de sacrifício, é aquilo que nos leva a entender o Evangelho. É o sacrifício de Jesus na cruz, ao dar a sua vida por mim e por você, pecador. É através desse sacrifício, que nós podemos ver uma vida santa e agradável a Deus. E esse sacrifício completo e sem reservas, é o que Deus quer de nós, pessoas insignificantes, oferecendo a Ele um sacrifício completo de nós mesmos. Ou substituindo, outros deram algo que podiam gastar, deram o seu supérfluo, e dessa forma deram menos que ela, de modo que não se trata de dar muito ou pouco de nossa propriedade ou de uma boa causa, mas de descobrir à luz dessa passagem, se estamos oferecendo a Deus um sacrifício completo de nós mesmos, ou substituindo-o por algo que podemos dar ao luxo de separar, mas que em comparação conosco não tem valor. Nada que você separe para Deus, que você não entregue totalmente, não tem o mínimo valor. Porque o valor que tem para Cristo, para Deus, é a sua vida por completo. E esse é o chamado de Cristo, esse é o chamado de 2000 anos atrás, esse é o chamado que dividiu, que impactou pessoas. É um Cristo chamando para viver completamente para eles.
E aí, como você vai viver, não é eu que vou definir, é você com o seu relacionamento com Deus. Alguns têm chamado para largar tudo e ser missionário. Tem outros que têm chamado para fazer algo diferente, fazer algo aqui na igreja, fazer um trabalho A, B, C ou D. Mas esse trabalho completo é você saber que no momento que você vê que não é da vontade de Deus aquilo que você está fazendo, você deixa, você abandona, porque você não vive aqui para você, você vive aqui por um Cristo que morreu na cruz por você. E a certeza é tão grande de que Cristo morreu na cruz por você, e que quando a gente puder explicar a razão da nossa fé, a gente possa trazer para as pessoas, é de que ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Não há como dizer que Cristo não ressuscitou. Teve 5 evangelhos escritos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que presenciaram a morte de Cristo e relataram. E viram ele pós-morte. Ou seja, se esses 5 inventaram algo, eles chegariam a um ponto que alguém apertaria: vocês inventaram, vocês vão morrer porque vocês inventaram. Está sabendo que vai morrer? Sim, não vou, agora... vou morrer, porque é mentira, mas é melhor, né? Vai me passar por mentiroso, né? Imagina os políticos hoje, né? Se todo passar por mentiroso, todo mundo ia morrer, só para dizer que não era mentiroso. Capaz, né? É difícil fazer isso. Estou brincando, para vocês entenderem a realidade. Quem mente jamais vai morrer por aquilo. Não, eu morro. Não, vai chegar a hora que você vai apertar e vai dizer: era mentira, eu posso falar. Não aconteceu. Então, nós temos que todos, a maioria das pessoas que viveram e que viram Jesus ressuscitado, nem um momento negaram que era verdade, sobre morte, sobre crucificação, sobre assassinato, decapitação, né? Acho que foi João. Então, todos morreram pela verdade, que era o Evangelho. A segunda, não, né? Aqui ela falou. A segunda, Paulo. A segunda hipótese é que seria o quê? Então, eles pensaram que era verdade, alucinaram, tiveram alucinação. E realmente, uma das primeiras coisas que os próprios discípulos, quando veem Jesus, perguntam: cara, eu bebi, alguma coisa deu errado, né? O chimarrão estava trocado lá. Colocaram coisa. É o primeiro relato que tem na história, é isso. Eles não acreditam que Jesus era Jesus, que ele era o quê? Um fantasma. É qualquer outra coisa. Não pode ser Jesus, o cara ressuscitou, ninguém ressuscita. Como que ele ressuscitou? Então vejam, se eles mesmos fazem e pensam que é uma alucinação, então porque eles não estavam alucinando, porque eles não queriam acreditar que Jesus ressuscitou. Mas a prova foi tão grande, Jesus andando, fazendo, falando com eles, que eles tiveram que, realmente, ele ressuscitou. E tiveram a alegria de contar para todos e morrer por essa verdade. Então, por isso que essa verdade fala e continua falando até hoje aos nossos corações, ao meu e o seu. E hoje, nesse dia 15 de setembro, é mais uma oportunidade que Deus impacta a minha e a sua vida para dizer que Ele morreu por você e que há um novo céu, há uma nova terra para nós vivermos juntos com Deus. Porque o céu é a presença de Deus nas nossas vidas, aonde nós estivermos com Ele. Então, se você já sentiu, em algum momento, nessa igreja ou em qualquer lugar, a presença de Deus impactando o seu coração, multiplica isso aí por 1000 vezes, é o que nós teremos no céu. Amém, irmãos? Então, essa que é a palavra de hoje para todos nós, para que Deus continue fazendo, né? E nos transformando cada vez mais nesse último personagem, Deus e eu. Eu não sou de Apolo, eu não sou de Paulo, eu não sou de ninguém. Eu sou de Cristo, nesse relacionamento profundo e íntimo, que nós possamos entender a vontade dele para que se cumpra na minha e na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem uma vontade específica para a sua vida. Falta 5 anos, não importa. Falta 30 anos, não importa. Às vezes a gente pensa que falta pouco para nós e às vezes para o outro falta menos do que para nós, porque eu não sei o dia que eu vou e nem você. Então a gente tem que viver realmente esse relacionamento de forma intensa com Cristo. Amém? Ângelo, venha para nós aqui encerra com uma oração. Todo mundo. Amém. Vamos ficar de pé? Feche teus olhos, baixa tua cabeça. Senhor Jesus, que bom que Tu está presente aqui, que Tu é bom para nós. Que bom, Deus, que a Tua vontade é que a gente saia daqui mexido, transformado.
que a gente possa ver um pouquinho disso através de palavras, essas palavras que Tu colocou para a gente no nosso coração, através da vida do Marlon. Obrigado, Senhor, porque a gente pôde ouvir isso e saber que isso vem de Ti. Não é uma mensagem do homem, mas é uma palavra Tua para nós. Obrigado porque a gente pode estar aqui e tem liberdade para isso. Fica conosco, Senhor, durante esta semana, nos desafiando. Cada um na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente, mas nos desafia, Pai. Faz a gente pensar sobre isso, faz a gente crescer nisso. Que o nosso envolvimento contigo, nosso relacionamento, eu e Deus, seja verdadeiro. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana. Que Deus abençoe.